Essa foi uma semana de fortalecimento do euro e dólar. Vamos discutir sobre isso e muito mais com Bob Mason da FX Empire. Bob, obrigada por nos acompanhar hoje. É um prazer de conversar com você. Depois de um início difícil, o euro estabilizou. O que você espera para ver do BCE e será que é possível que teremos uma subida das taxas de juros em breve? Bem, eu acho que no início do mês as chances de uma subida das taxas poderiam cair para umas baixas históricas. De acordo com os mercados de futuros, a probabilidade da subida antes do final do próximo ano era inferior a 50%. Portanto, nessa perspectiva, as coisas parecem ser um pouco arriscadas. Eu acho que o fortalecimento do euro continua a ser uma preocupação para o BCE. E já vimos que nos seus discursos o Draghi tenta acalmar e reter o euro. Mas eu acho que isso tem mais a ver com a contemplação e eles vão olhar para o programa de compras de títulos. Na verdade, eu acho que houve qualquer conversa ou especulação sobre qualquer ajuste ao depósito ou taxas de juros. Eu diria que o euro seria particularmente sensível para qualquer tipo de discussão e, obviamente, como temos conhecimento, há uma preocupação sobre a força do euro entre os membros do BCE. No entanto, na próxima semana serão lançadas as atas da reunião do BCE. Eu acho que veremos mais discussão sobre tapering e não sobre as taxas de juros. O estado da economia é bastante bom. Em que os dados da venda de varejo na França e Alemanha foram ligeiramente decepcionantes. Mas os dados PMI do setor privado foram bastante sólidos novamente. Portanto, haverá um tipo de equilíbrio para o BCE onde o fortalecimento do euro seria um problema quando se trata das pressões sobre a falta da inflação, o que retém o BCE. Eu acho que, assim como a economia melhorou, são necessários vários tipos de medidas acomodatórias. O outro fator é que em breve teremos um discurso da Yellen e ela está bastante hawkish. É interessante de observar que os outros membros FOMC não concordam completamente. Mas tendo a força do dólar e as eleições na Alemanha na semana passada definitivamente ajudaram ao euro a recuar. Com isso em mente, eu acho que é a altura para o BCE começar as discussões sobre tapering, mas eu não acho que veremos quaisquer discussões sobre a subida das taxas de juro em breve. Assim como mencionou sobre a Janet Yellen, vamos passar para o yuan. Na base do aumento das perspectivas de uma subida das taxas, o dólar do yuan fortaleceu e o presidente Trump insinuou uma redução de impostos. Em geral, em sua opinião, em que direção vai avançar o dólar do yuan? Sim, obviamente o dólar teve um bom desempenho ao longo da semana. Enquanto talvez a Yellen estava avisando os mercados sobre a subestimação do dólar. Mas podemos ver que os discursos dos outros membros da FOMC ao longo da semana não são necessariamente hawkish. Mas em geral estamos antecipando os impostos e é pouco provável que a Yellen vai tomar quaisquer medidas. E as pressões inflacionárias ainda permanecem. Os dados de índice de preços PCE estão para ser lançados hoje, mas na base da previsão os mesmos não estão em direção ao objetivo de 2% que tem o Fed. E além disso temos o valor do dólar e as reformas fiscais. Agora, assim que a lei de cuidados de saúde não passou, e também no final de semana temos visto as discussões sobre se a administração será capaz de fazer o projeto das reformas fiscais passar e quão sucesso eles terão. Caso se as mesmas serão implementadas, temos que entender o que isso implica e o que vamos obter. Eu acho que alguns dos ganhos em dólar podem recuar de volta. Só por causa das dúvidas persistentes sobre a capacidade da administração em termos das reformas fiscais. Então, os mercados vão aliviar as expectativas e o Fed teria que assumir uma posição mais agressiva na projeção sobre a política monetária.
Então veremos um ligeiro recuo no dólar, mas nada significativo. Eu acho que os mercados vão querer esperar para ver como a administração vai progredir nas discussões, mas eu não espero uma grande subida no dólar nos seguintes dias ou semanas até que haja mais clareza. E apenas para terminar, em sua opinião, quem foi o maior vencedor nesta semana? Eu acho que essa foi a semana do dólar, mas muitas moedas estavam sob a pressão ao longo da semana. Essa é uma questão interessante porque ouvimos a falar que os bancos centrais estão sob a pressão de retrocesso por causa de qualquer tipo de comentário hawkish. De facto, essa foi boa semana para o dólar e podíamos observar que os bancos centrais começam a ter uma posição mais agressiva. Também ouvimos o governador da RBA a comentar sobre a economia e as perspectivas das taxas de juro. Com o ligeiro enfraquecimento do euro e o dólar australiano, eu acho que isso é uma oportunidade para os bancos centrais considerarem uma mudança das políticas. Mas em termos da sustentabilidade e a força do dólar, muito depende se o Trump será capaz de implementar as reformas. Dessa forma, os bancos centrais poderiam avançar adiante para um caminho mais agressivo. Mas nesta e na próxima semana estão para ser lançados muitos dados, como folhas de pagamento não agrícolas e crescimento salarial. Isso poderá mudar as coisas bastante rapidamente e tudo é muito dinâmico. Em termos do dólar nesta semana, eu sugiro que, por enquanto, o rally do dólar não vai ser sustentável. Bob, muito obrigado. É sempre um prazer de falar com você. Sem problema, igualmente. Obrigado por assistir. Caso se gostou da entrevista, dirija-se para a Dukascopy TV para descobrir muito mais.